Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao episódio 4 do podcast Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Meu nome é André Moraes, sou médico e corredor amador. Estou aqui com Murilo Groschetz, corredor amador, educador físico e treinador de corrida. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que pode se aplicar tanto ao corredor iniciante ou aquele corredor que já está um pouco mais experiente, mas tem dificuldade em transformar a corrida num hábito. Tudo bom, Murilo? Tudo bem, André? Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. E é isso aí, André, o tema de hoje é bem relevante. Então, basicamente, a gente vai falar sobre algumas dicas, 8 dicas mais especificamente, sobre como tornar a corrida um hábito. Então, assim, começando pela definição, Murilo, o que é um hábito? Um hábito é uma maneira usual de ser. Fazer, sentir, é um costume, uma regra ou um modo. Gente, peguei aqui a definição do dicionário só para trazer aqui literalmente a definição, mas todo mundo sabe. Hábito é aquela coisa que a gente faz de forma automática, que não demanda grande esforço para que a gente consiga implementar e realizar. Não é isso, Murilo? É isso mesmo, André. Se a gente for pensar, boa parte das atividades, das ações que a gente desempenha no nosso dia a dia já são hábitos. Então, é uma forma, inclusive, que o nosso cérebro encontrou para poupar energia. Então, se tudo aquilo que a gente fosse fazer no nosso dia a dia, a gente tivesse que ter um esforço mental, cognitivo muito grande, seria praticamente impossível viver. Então, as coisas que a gente faz de forma regular, rotineiramente, o nosso cérebro vai automatizando isso até que isso vire um hábito e seja menos custoso energeticamente desempenhar a determinada ação ou comportamento. Exatamente. Eu costumo brincar, Murilo, que o ser humano é naturalmente preguiçoso. E a gente tem que ficar criando maneiras de burlar essa preguiça. Né? Então, assim, às vezes eu escuto de familiares, de amigos, pô, André, mas você não tem preguiça de correr? E eu falo sem vergonha, eu tenho medo, tenho preguiça. Todas as vezes que eu vou correr, eu tô com preguiça. Isso aí, assim, pelo menos eu sou assim. Não imagino que... E eu adoro correr, mas naquele pro momento inicial, aquela energia de ativação, 100% das vezes eu tenho preguiça. Pô, você tem preguiça de acordar mais cedo para correr? Tenho, muita preguiça. A questão é que eu acho que, para mim, virou um hábito. Então, realmente, a energia que eu preciso despender para colocar o meu tênis de corrida e ir para a rua é muito menor do que para alguém que ainda não fez essa transição de uma coisa esporádica para um hábito. Exato. E aí eu acho que é legal, né, André? Porque é interessante a gente falar que o hábito ele também pode ser perdido, né? Então, esse podcast serve para aquelas pessoas que estão começando a correr, querem começar a correr, e se inspiram naquelas pessoas que às vezes aparecem ali no feed do Instagram delas e elas falam: Caraca, eu tô aqui domingo, acordei 10 horas da manhã e alguém já acordou às 6 e já correu 30 quilômetros. Como que essa pessoa foi capaz de fazer isso? Mas também serve para corredores mais experientes, que já tiveram a corrida como um hábito alguma vez, mas que de repente perderam esse hábito, porque os hábitos eles podem ser perdidos. Com certeza. Então, a partir do momento que eu sou um corredor e por algum motivo eu fiquei de repente 6 meses, um ano sem treinar, eu, na verdade, treinei o hábito de não treinar, de não praticar a Exato. corrida. Né? Então, eu perdi esse hábito e talvez eu tenha que reconquistá-lo. Então, as dicas que a gente vai passar aqui são dicas que servem para todos os tipos de atletas. Com certeza, Murilo. E assim, a vida é muito dinâmica, né? A gente troca de emprego, a gente tem lesões, a gente troca de companheiro, a gente troca de cidade. E às vezes um hábito que estava criado para você dentro do seu formato de vida no momento, de repente, num outro momento, você vai ter que adaptar ou mesmo reconstruir esse hábito. Eu trouxe aqui, Murilo, eu estava procurando antes da gente fazer o podcast, tentando buscar, assim, quantos dias eu preciso fazer uma atividade para que essa atividade se torne um hábito. Obviamente, não existe um número mágico, eu vou citar aqui só a critério de curiosidade mesmo, mas eu já ouvi falar que uma tarefa precisa ser feita durante 21 dias para que ela se torne um hábito. Isso, na verdade, é um mito. Isso aí foi um estudo antigo, de baixa qualidade científica, que levantou esse número, que depois já foi confrontado por vários estudos dentro da psicologia, que dizem que não necessariamente você precisa nem de menos nem de mais. Mas eu achei aqui um estudo um pouco mais recente, de 2009, da Universidade de Londres, que disse que a partir de 66 dias da repetição de uma tarefa,
você pode começar a incorporar essa tarefa como hábito. Lembrando que aqui, o que é virar um hábito? Você vai fazer aquilo de forma mais frequente e de forma mais natural. Um outro ponto interessante que eu achei nesse estudo que é o seguinte, se você, né, ao longo desses 66 dias, fez essa tarefa quase que todos os dias, mas pulou eventualmente um ou outro dia de forma esporádica, isso não aumentou a dificuldade ou dificultou a criação do hábito, ou seja, também não precisa ser uma coisa 100%. Então vamos supor, você está querendo correr 4 vezes por semana, no meio de 5 semanas teve uma que você correu 2, não vai ser isso que vai dificultar a criação do seu hábito. Então, já entendemos a definição, já entendemos mais ou menos ali que a gente tem que exercitar talvez por 2 a 3 meses. Claro que isso não é uma regra geral, isso aqui é só um panorama, mas assim, vamos falar agora especificamente das dicas. E a primeira dica que a gente vai trazer aqui é começar pequeno, começar sem um objetivo muito ambicioso, começar com os famosos baby steps. O que você tem para falar sobre isso, Murilo? É isso, André. A frase baby steps, né, em inglês, passos de bebê, ela é muito interessante, porque o bebê, ele ele não nasce já sabendo andar. Ele começa engatinhando, rastejando, e de repente ele começa a dar os seus primeiros passos, que são bem vagarosos, são curtinhos, desequilibrados. E para alguém que está querendo fazer da corrida um hábito, é muito importante que isso comece aos poucos. E eu vejo muito isso, André, como treinador, as pessoas querendo já começar de uma forma muito radical. Então, olha, não corro nada, sou sedentário, mas a partir de segunda-feira eu vou correr 5 vezes na semana, 1 hora. Sim. Assim, a chance dessa pessoa se frustrar é muito, muito grande. Talvez ela consiga na primeira semana fazer algo parecido, vai ficar super dolorida, na segunda semana já vai ficar desmotivada, porque Com certeza. passou o final de semana à base de anti-inflamatório, que estava cheio de dor na perna. Então é muito importante que se comece mais devagar. E mais do que isso, né, Murilo? Acho que além de começar pequeno, tem que entender quem é você. No dia 1, você é alguém que já foi um corredor, já teve esse hábito, já correu várias provas, tá no peso ideal, ou você é alguém que está querendo fazer uma mudança radical de vida. Então, começar pequeno para quem já foi um corredor, já correu, sei lá, uma maratona, não tá num peso legal, vai começar desse lugar, talvez o pequeno para você já seja correr 4 vezes por semana, com treinos mais longos. Por outro lado, se você está começando agora na corrida, o pequeno pode ser 3 vezes na semana, intercalando andar com correr. Então, acho que essa individualização também é muito importante. Com certeza, André. E faz muito sentido com o nosso episódio sobre carga de treinamento, onde a gente fala da regra dos 10%, carga de treinamento. Então, faz total sentido. Alguém que já esteve exposto a uma carga de treinos elevada, moderada, alta, com certeza tem uma capacidade de recomeçar, digamos assim, num nível um pouquinho mais alto. Agora, aquela pessoa que nunca esteve exposta à corrida, ao volume de treinamento mais elevado, ou talvez a nenhum tipo de exercício, ela tem que começar um pouquinho mais de baixo. Exato. Bom, agora a dica número 2 é para você definir um horário, tentar colocar na sua agenda. Gente, todo mundo sabe que a vida da grande maioria das pessoas é corrida, é filho, é trabalho, não é fácil de conciliar. Quando a gente deixa um hábito que a gente está querendo construir, aqui especificamente a corrida, mas serve para qualquer um, a gente deixa para horas vagas, aí eu pessoalmente posso dizer, horas vagas é uma coisa em extinção na minha vida, eu gostaria de ter mais horas vagas. Então assim, se você for deixar para colocar a corrida nas horas vagas, muitas vezes vai ter grande parte dos dias que você simplesmente não vai conseguir correr. Então a dica é, coloque na sua agenda. Coloque um horário de preferência para você, né? Então, assim, tem pessoas que são mais, por natureza, são mais matutinas. Tem pessoas que, por natureza, são mais vespertinas. Então, se você é matutino, acorda cedo e vai correr, tira da frente. Se você é vespertino, tudo bem, mas você vai ter que organizar que todo dia às 19 horas, ou 3 vezes por semana às 19 horas, você vai correr, não é, Murilo? Exatamente, André. Eu acho que a pessoa que é matutina tem uma certa vantagem, digamos assim, porque se eventualmente acontecer alguma coisa e ela não conseguir treinar no período da manhã,
ela consegue remanejar, apesar de não ser aquilo que biologicamente é melhor para ela, ela consegue remanejar e correr à tarde, correr à noite. Né? Uhum. Quem corre à noite, se tiver algum tipo de empecilho ao longo do dia, talvez não consiga. E, André, Interessante. exato, se a gente não definir um horário na nossa agenda, fica muito complicado, porque todo mundo sabe, ao longo do dia, uma série de problemas começam a aparecer. Você, às vezes, planejou realizar 3, 5 coisas ao longo do seu dia, mas vão aparecendo vários focos de incêndio que você vai precisar apagar, várias coisas que não estavam no seu Exatamente. planejamento. Então, se você não definir um horário, não blindar esse horário, falar assim, olha, este horário eu não vou responder mensagem de WhatsApp, eu não vou olhar meus e-mails, eu vou avisar as pessoas que moram comigo, que convivem comigo, que aquele horário eu vou realizar o meu treinamento. É importante esse alinhamento também de pessoas que moram juntas, né? Porque às vezes a pessoa tem uma expectativa sobre você, mas você sabe que é importante começar a correr, você quer se exercitar. Se você Com não alinhar e certeza. falar, olha, este horário é importante para mim, talvez gere uma certa desconexão. Então é muito importante que isso seja conversado também. Com certeza. Você estava falando, Murilo, eu pensei aqui, eu acabei de ter filho, eu tenho um filho de 5 meses, e assim, quando o meu filho nasceu, é aquela coisa. Eu precisei rediscutir a dinâmica dos meus treinamentos com a minha esposa, né? Então, ela sabe a importância que isso tem para mim, mas eu tive que falar, olha, eu vou acordar a tal horário e vou correr. Tal horário eu estou em casa para eu poder colaborar, enfim. Então, assim, para você poder dividir as tarefas do seu trabalho ou mesmo da sua vida dentro da sua casa, com seu filho, com a sua esposa, é importante que o seu companheiro ou companheira entenda a importância, entenda o que você está querendo fazer. Senão a pessoa pode falar assim, ah, agora todo dia você está indo querer correr. E vai, se você não manifestar, não discutir, eventualmente até negociar esse horário da corrida, vai ficar muito difícil você conseguir sustentar esse hábito no longo prazo. É isso, André. A maioria dos problemas acontece por falta de diálogo, né? Então, se você precisa conversar, precisa alinhar as expectativas, porque normalmente o que gera conflito é isso, é falta de conversa, de alinhar as expectativas. Esse normalmente é o grande problema. Maravilha, Murilo. Vamos então para o terceiro, eu vou só falar e você pode começar. Beleza. Trace objetivos. Então, o que você tem para falar sobre essa terceira dica? É muito importante, André, que a pessoa, quando vai começar a correr, e aí serve para outros tipos de exercícios também, que ela tenha um objetivo bem definido. Esse objetivo pode ser perder peso, mas perder peso é algo muito vago. Quanto você quer perder? Você procurou um profissional de nutrição, você traçou um objetivo junto com esse profissional, vou perder 4 quilos em 4 meses, 1 quilo por mês. Qual que é o seu objetivo? Ele tem que ser algo tangível, né? Ele precisa ser bem definido, precisa ser algo alcançável, não pode ser algo muito mirabolante, impossível, tem que ser algo desafiador, mas realizável, né? Isso é muito importante. E na corrida, André, pode ser também um objetivo de prova. Então, eu quero correr uma prova de 5 quilômetros daqui 6 meses. Então, eu não corro nada, vou começar do zero e quero correr daqui 6 meses 5 quilômetros. Ou não, eu já corri no passado, ou corro atualmente, quero fazer minha primeira meia maratona, minha primeira maratona. Então, é importante a gente definir objetivos bem claros. Com certeza. E aqui a importância do objetivos claros e realistas, né, Murilo? Então, assim, o maior inimigo do sucesso é você colocar ali um objetivo inalcançável. Não tem como você ter sucesso se você colocou um objetivo inalcançável. Tem até uma história de um amigão meu que não tinha o hábito de correr e ele veio falar comigo, pô, eu acho tão legal a corrida, eu quero aprender a criar esse hábito e tal. Aí ele correu, começou a correr todo dia na esteira. Aí falou assim para mim, não, André, eu coloquei a meta de melhorar 1% por dia. Eu falei, cara, em um ano você vai estar na Olimpíada. Se você melhorar 1% por dia, isso é uma meta completamente irreal. E aí, enfim, a gente achou engraçado tudo, mas assim, é que às vezes a pessoa parece, pra gente que já corre, já treina, você que é treinador, e eu que sou médico, a gente sabe que 1% por dia é uma melhora absurda. É uma coisa Sim. completamente antinatural. Mas, eventualmente, para alguém que está começando agora, pode parecer uma coisa super factível. Ah, vou melhorar 1% por dia, tá tudo certo. Né? Então, assim, é você saber para onde você está se metendo, traçar objetivos realistas. É isso. E é engraçado essa questão do 1%, porque infelizmente,
a resposta ao treinamento é muito mais vagarosa do que isso, né? Principalmente para Exato. aquelas pessoas que já estão treinadas, já têm um nível de condicionamento físico mais elevado. A melhora é muito, muito lenta e às vezes a gente não enxerga a melhora uma semana depois da outra, mês após mês. Então é realmente um exercício de paciência, de força de vontade, para que você comece a enxergar resultados. Maravilha, Murilo. Bom, vamos então para a quarta dica. A quarta dica fala sobre comprometer-se por escrito ou publicamente. É isso, André. Hoje em dia, já se sabe, né? Há alguns estudos científicos que falam dessa importância de se comprometer por escrito ou publicamente, né? Então, se você guarda somente para você os seus objetivos, né? O que você quer, né, no âmbito da corrida. Então, eu tracei que eu quero correr 3 vezes na semana e quero correr uma prova de 10 quilômetros daqui 6 meses. E você guardar isso somente para você, frente ao primeiro obstáculo, você vai falar assim, ai, putz, acho que não vai dar certo. E aí você não vai ter a mesma força de vontade de superar esse obstáculo se você, comparado se você tivesse se exposto para outras pessoas. Então, Com hoje em dia certeza. tem um mecanismo maravilhoso que são as redes sociais. Então, de repente, fazer um post, escrever lá, hoje, primeiro treino do meu ciclo rumo aos 10 quilômetros, Uhum. alguma coisa do gênero, e você fazer com que outras pessoas se engajem com esse seu objetivo. Aí, talvez no churrasco de família, um primo seu vai chegar e falar, e aí, Murilo, como tá indo? Eu vi no seu Instagram que você está se preparando para uma prova de 10 quilômetros, como é que tá isso? E aí você fala, nossa, olha, agora tem pessoas me observando, agora eu preciso realmente cumprir Uhum. a minha meta, porque senão não vou decepcionar somente a mim, mas vou decepcionar os outros, vou fracassar também perante aos outros. E isso dá uma energia, uma motivação para você treinar muito grande. Exato, assim, e eventualmente, eu acho que pode ter também o perfil das pessoas ou que não são muito adeptas da rede social, ou que não se sentem confortáveis em compartilhar uma coisa como essa numa rede social, porque eventualmente se tiver um fracasso, alguma coisa, pode se frustrar. Nada melhor, comprometa-se com o seu companheiro ou companheira. Eu quero fazer isso, eu vou falar, estou prometendo aqui para você que eu vou fazer, e eventualmente, no momento em que eu fraquejar, me apoie, me ajude para eu continuar, para que eu não desista, né? Ou mesmo na sua família, no seu grupo de família no WhatsApp. Então não precisa ser necessariamente na rede social. Eventualmente, a rede social pode ser demais, né? Acho que tem também o perfil das pessoas que vão se sentir um pouco oprimidos, assim, vamos dizer, com essa obrigação perante a todos. Aí também é um pouco de conhecer o seu perfil, né, Murilo? Isso, com certeza. Entenda qual é o nível de pressão também que funciona para você, né? Às vezes um pouco demais pode não ser legal e pode até surtir um efeito negativo, né? Então, Exato. outra forma simples pega um pedaço de papel, escreve ali, ó, quero treinar Uhum. 3 vezes na semana, desenha o mês, 3 vezes na semana, toda vez que você treinar, faz um xizinho. Isso. Isso também ajuda. Colocar um calendário grande e ticando é uma outra maneira, né? Tem até alguns aplicativos hoje em dia, eu já cheguei a usar por um tempo, que vão computando sequências, né? Então você coloca uma meta do tipo correr 3 vezes por semana. Aí toda vez que você corre, você completa. Tem um, acho que chama Streaks. Você clica e completa. E aí ele vai falando, você está há tantos dias nesta sequência completando essa sua meta. Então, às vezes, as pessoas usam para manter o hábito de leitura, ou manter o hábito de exercício físico, ou mesmo para controlar o número de horas de sono, que às vezes é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade, então é bastante interessante. Eu usei por um tempo, acabou que acho que a corrida já incorporou de fato, né? Não querendo comemorar antes da hora, porque a qualquer momento a gente pode perder o hábito, mas enfim, acabei parando de usar, mas durante um tempo me ajudou bastante. Chama Strix. Esse aplicativo é bem Legal. interessante. Bom, Boa dica. pessoal, antes da gente continuar, queria pedir a todos vocês, se você está gostando desse vídeo, se você está gostando desse podcast, deixe seu like, deixe o seu comentário. A gente está querendo aumentar a nossa interação com o nosso público, nossos espectadores. A gente precisa muito do feedback de vocês. Então eu queria saber, está sendo útil? Mais do que isso, quais são os temas que você quer ver num próximo episódio? Isso ajuda bastante. E se você estiver acompanhando no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí. Lembrando que agora a gente tem uma página no Instagram, né, o Quilômetro 41. Então sigam a gente lá também, interagem lá, a gente vai postar prévias dos novos episódios, cortes, chamadas,
todo o lembrete possível para vocês ficarem ligados aí nas novas conversas. Isso aí. E lembrando que a gente vai abrir também uma caixa de pergunta no Instagram para que vocês possam enviar temas. Pode ser qualquer coisa dentro do universo da corrida. A gente já tem um banco, né, Murilo, de mais de 20 temas que a gente quer abordar, mas a gente quer saber qual que é mais relevante para vocês. Então, a gente vai abrir essa caixinha no Instagram e eu convido a todos a seguir a gente no Instagram e a deixar lá a sua sugestão de tema. Então, agora vamos para a dica número 5. Procure companhia, procure ajuda eventualmente. Então, assim, correr de uma forma. Corrida já é naturalmente um esporte solitário, né, Murilo? Mas para algumas pessoas, esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento, num dia que você está mais cansado, alguém pode estar mais animado. No dia que a pessoa está desanimada, você vai lá estimular ela. Isso é um ciclo virtuoso que pode ser bastante interessante, né, Murilo? Com certeza, André. Apesar da corrida ser um esporte solitário, como você mencionou, normalmente o ser humano tem essa necessidade de compartilhar, de ter um apoio, alguém que tem ali os mesmos interesses. E isso pode se dar de diferentes formas, André. Isso pode se dar através de uma assessoria presencial, isso pode se dar através de um vizinho, uma vizinha, alguém da família que também queira se engajar ali na corrida, e de repente vocês marcam os treinos de final de semana juntos, ou de repente os treinos da semana. Isso pode se dar também, André, é muito interessante, mas eu vejo isso com o meu trabalho. A minha assessoria ela é 100% online, e eu vejo que muitas vezes os meus atletas, eles gostam de saber que eu estou observando os treinos, eles gostam de saber que mais ou menos uma vez por semana, às vezes mais, às vezes menos, eu vou entrar em contato, vou perguntar e ali como estão indo seus treinos, que eu estou observando. Então, acaba sendo uma, entre aspas, uma companhia, alguém que está ali orientando e, mais do que isso, acompanhando o progresso e o dia a dia daquela pessoa. Com certeza, Murilo. Assim, por exemplo, quando eu pego a minha experiência, hoje eu sou um corredor solitário, então eu faço meus treinos todos sozinho, mas na faculdade, quando eu fui atleta universitário e corria provas de pista, cheguei a ser federado dentro do atletismo, eu corria sempre em companhia. E era absolutamente diferente, era todo treino a gente puxando um ao outro, um dia um não estava bem, outro dia o outro estava melhor e a coisa ia acontecendo, e assim, é uma diferença brutal. Eu não treino acompanhado hoje, porque pela minha rotina, eu tenho muita dificuldade de correr no mesmo lugar, no mesmo horário, então eu vou sempre adaptando, tem dias que eu corro de manhã, tem dias que eu corro à tarde, mas certamente num futuro, espero que um dia, largando os plantões, diminuindo a carga de trabalho, eu consiga treinar de forma presencial, eventualmente com alguma companhia. O que eu acabo fazendo eu acabei estimulando vários familiares, e assim, a gente não treina junto, mas a gente está sempre estimulando um ao outro. Então, quando você consegue levar alguns familiares, vamos correr tal prova junto? Então, eu vou correr a meia maratona do Rio agora. Vários familiares, aliás, minha família inteira vai. Então, querendo ou não, isso já é uma maneira de você compartilhar essa experiência e tornar isso uma coisa mais natural e mais gostosa. Eventualmente, uma viagem para correr uma meia maratona no Rio de Janeiro vira uma viagem de passeio também, não é só a corrida, né? Então isso ajuda bastante a manter essa chama acesa, né, Murilo? É isso aí, perfeita essa colocação, André. Isso aí. Maravilha. Então vamos para a sexta dica. Planeje com antecedência e elimine os excessos. Vai lá, Murilo. André, é muito importante, semelhante ao que nós falamos sobre colocar na agenda, mas aqui um tópico um pouco mais prático, digamos assim. Você planejar com antecedência aquele momento da corrida. Então, se eu sou uma pessoa matutina e vou correr amanhã, na parte, sei lá, 6 horas da manhã, meu treino, quer dizer que quando eu acordar, o ideal seria que eu já tivesse com tudo já bem preparado. Então, se eu vou me alimentar antes de correr, que eu já tenha ali separado na geladeira o que eu vou comer antes do meu treino. Que eu já tenha separado na noite anterior o meu calçado, a minha roupa de treino, deixe tudo pronto. Porque se eu acordar já com uma preguiça natural, né? O ser humano é preguiçoso mesmo, a gente quer poupar energia. Um dia frio, de repente, que a gente já está agora num período já, a temperatura está baixando, e eu ainda tiver esse esforço mental, que parece besta, mas é sim um esforço mental, Não é, de você não. escolher o seu tênis, você escolher a sua roupa, de você pensar no que você vai comer,
a chance de você abortar o treino, de você botar ali a soneca no seu despertador e você perder aquele horário de corrida é muito grande. Então, planeje-se com antecedência, já deixe tudo separado, tudo organizado, isso vai poupar energia e vai fazer com que a única energia mental que você vai gastar seja realmente para levantar, já pegar tudo isso que você já planejou e sair para treinar. Exato. Isso é, Murilo, é a energia de ativação, ou a diferença Uhum. entre o atrito estático e o atrito dinâmico. Então, roubando aqui um conceito da física, é aquela coisa, você tem uma pedra que você está tentando empurrar. Tirá-la do lugar no primeiro momento é muito difícil. Depois que ela anda, às vezes ela vai escorregar. Por quê? Porque você passou por um Ah, atrito dinâmico. Esquecendo agora um pouco a física, aquela coisa. Gente, qualquer pequeno obstáculo pode ser a diferença entre você ir correr e não ir correr. Pegando um exemplo recente da minha vida, eu sempre tive dificuldade de colocar na minha rotina o aquecimento, mas principalmente a liberação miofacial, com aquele rolinho de liberação miofacial. E o que uhum. acontecia? O meu tapete de alongamento e o meu rolinho de liberação ficava dentro do armário. E eu Aham. simplesmente não conseguia botar isso, transformar isso num hábito. O que eu fiz? Eu peguei o bendito do rolinho, coloco na mesa de trabalho. Então, eu acordei, eu vou pegar meu tênis, eu já me deparo com ele. Exatamente, ó. Deixa eu pra mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, assim. Aí. Então, assim, o simples ato de tirar do armário o bendito do rolinho, deixar no meu campo de visão, foi o que eu consegui criar esse hábito e colocar. E realmente, hoje, antes de correr, eu já tenho minha rotina de aquecimento e minha rotina de liberação miofacial. São 10 minutinhos ali que eu coloquei. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso um dia, Uhum. obviamente não nesse episódio, e que acho que está se tornando um hábito. Já faz mais ou menos uns 3 meses que eu estou nessa. Então, assim, essas pequenas diferenças. Outra coisa que eu queria falar é o conceito de pré-decisão. Então, veja só, eu vejo, às vezes, algumas pessoas que eu conheço. Você vai correr amanhã? Ah, não sei, vamos ver como eu acordo. Quando a pessoa fala assim, na verdade, ela já está se sabotando. Ela já está Uhum. colocando ali uma variável do talvez. Isso Uhum. daí é a diferença entre a pessoa correr. Então, assim, eu penso assim: amanhã eu tenho treino. Não tem dúvida. Não tem discussão. Claro, se acabar o mundo, começou uma chuva torrencial, sei lá, sofri um acidente de carro, é óbvio que eu não vou. Mas tudo mais constante, eu tenho treino, eu vou correr, não tem discussão. E isso, assim, é Uhum. uma maneira, pode parecer uma besteira, mas é a mentalidade para você acabar não perdendo o treino. E quanto mais vezes você faz isso, mais vezes você consegue manter essa sequência, sua performance vai subir, a chance de você se lesionar vai ser menor, e assim você vai entrar no ciclo virtuoso, que é o que a gente está querendo buscar, né, Murilo? É isso aí, André. Quem nunca encontrou uma pessoa meio chata na rua, faz tempo que você não vê, aí você fala, ah, vamos marcar da gente se ver, hein? Ah, vamos marcar, tchau. Aí, pô, você sabe que vocês não vão se ver. É diferente de já abrir o celular e falar, não, quando você pode sair, não sei, vamos marcar aqui, já vamos agendar e tudo mais. É totalmente diferente. André, eu queria complementar falando algo que eu vejo muita recorrência, assim, nos meus alunos. E normalmente os alunos iniciantes. Então, vamos supor que uma mulher tenha entrado em contato comigo, querendo iniciar a sua rotina de corrida, e aí eu pergunto para ela: você vai fazer os seus treinos na esteira ou em ambiente externo, no parque ou na rua, né? E aí ela fala assim para mim: olha, as ruas aqui perto de casa são um pouco perigosas, eu tenho uma esteira aqui no prédio, uma academia bacana que eu posso correr na esteira. E eu tenho também um parque que eu posso pegar o meu carro, me deslocar 15 minutos e vou correr no parque e eu volto. André, eu vou falar para ela, faça na esteira. Pelo Uhum. menos nos primeiros dias, nas suas primeiras semanas de treino, até que a corrida vire um hábito. Porque só esse dispêndio de energia de pegar o carro, se locomover alguns minutos, chegar no parque, começar o seu treino, depois realizar todo o caminho de volta, que daí provavelmente ela já vai gastar uns Com 30, 40 certeza. minutos na saída e volta, a chance dela se boicotar é enorme. Com certeza, Murilo. Bom, eu falo isso assim, é, todos os meus treinos, assim, acabam sendo perto de casa, eu já saio de casa correndo, porque Uhum, assim, por exemplo, eu adoro correr no Ibirapuera. Mas o uhum, Ibirapuera, ele infelizmente, apesar de ser maravilhoso, e eu adoro, ele não tem um acesso fácil para transporte público
E para ir de carro, apesar de eu morar numa região central, querendo ou não, é 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar. Isso daí já é Uhum. praticamente o meu treino. Então, esses 40 minutos a mais inviabilizam. Então, eu saio correndo da porta da minha casa, vou para um lugar que não é os sonhos, mas é o que dá para fazer. Entre o sonho e o que dá para fazer, eu acabo optando pelo que dá para fazer. Né? Então, assim, recentemente eu troquei de uma academia que eu demorava 15 minutos para chegar e 15 minutos para voltar. Aí eu fiz a seguinte reflexão. Falei, cara, 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, eu vou na academia 2 vezes por semana, eu estou falando de 1 hora por semana. Agora eu faço uma academia que é 1 minuto da minha casa. Então, se eu quiser, eu consigo fazer, ao invés de 2, eu consigo fazer 3 treinos de academia de graça, apenas tirando o período do deslocamento. Melhorou muito a minha rotina de academia. Além disso, se choveu, eu tenho a esteira lá disponível para eu realizar meu treino. Então é aquela coisa, não tem desculpa para não fazer o treino, eu vou fazer. Claro que eu prefiro fazer na rua, mas se precisar, eu faço na esteira e eu tenho ali disponível a 1 minuto da minha casa. Então, isso é mais Legal, André. uma dica, assim, acho que você falou e é muito pertinente mesmo, Murilo. Então, demos aqui uma dica extra, além de tudo. Uhum. Isso aí. Bom, beleza. O próximo ponto é comemorar, valorizar, entender, aproveitar cada conquista, cada ponto de alegria no processo. Né, Murilo? A gente sabe que a corrida ela tem um monte de coisas boas, eventualmente pode ter ali um percalço aqui, um percalço ali, e a gente tem que, da mesma maneira que a gente tem que incorporar os momentos de dificuldade, aceitar esses momentos de dificuldade, a gente tem que celebrar as nossas conquistas e os momentos de alegria, né, Murilo? Exato, André. E isso não só no fim do processo, né? Mas como você falou, são as pequenas alegrias, as pequenas conquistas. Então, novamente, no exemplo, se eu tenho uma prova como meta, então corri meus primeiros 10 quilômetros daqui 6 meses, e eu for aguardar o término desses 6 meses, a conclusão desses 10 quilômetros para celebrar, é algo muito distante. E o ser humano precisa de, entre aspas, recompensas Uhum, de curto prazo também. com Então, se certeza. você se você colocou como meta treinar 3 vezes na semana e você cumpriu essa meta numa semana, você precisa comemorar de alguma forma, né? Você precisa ter algum tipo de recompensa, Uhum, seja um jantar diferente, seja comer um doce, seja um momento de lazer assistindo uma série, alguma coisa você precisa colocar na sua cabeça que vai ser a recompensa pela meta que você atingiu em curto prazo também. exato. Não, e aquele sentimento de, pô, fiz, tá feito, consegui, ótimo, cumpri o meu objetivo. E assim, Murilo, uma coisa que aconteceu também recente comigo, você sabe, eu tô me recuperando de lesões, eu terminei o final do ano com 2 lesões e dei um tempo, voltei a correr, a coisa reapareceu. E aí, assim, eu tava numa fase de, pô, eu queria correr 1 hora e 20, mas eu podia correr 30 minutos. E a minha tendência natural é olhar para esses 30 minutos e falar assim, pô, que saco, meu, correr 30 minutos, queria correr 1 hora, queria correr 1 hora e 20. Que coisa chata, eu não posso correr por causa dessa maldita dessa lesão. Aí eu parei, refleti e falei assim, cara, eu não tô ganhando nada com esse tipo de pensamento. Então vamos mudar um pouco? Terminei de correr 30 minutos, caramba, eu tô lesionado, mas pelo menos eu ainda tô conseguindo correr. Que bom que eu consegui correr hoje. E aí você vai, outro treino. Pô, hoje eu corri 40 minutos. Caramba, lesionado eu tô conseguindo correr. E você vai seguindo, e você vai, vamos dizer assim, fazendo mini celebrações a cada treino. E acho que isso foi fundamental. Agora eu tô praticamente livre dessas lesões, ainda bem. Mantive a corrida de uma forma obviamente menos intensa e tô muito animado com conseguir continuar progredindo no meu treinamento a partir de agora. E eu acho que essa mudança de mentalidade foi muito importante. Que legal, André. Legal esse seu relato. Bom, agora vamos então para a última. Eu, particularmente, acho que essa é uma das mais importantes. Gente, nem tudo é controlável. A gente está falando aqui de disciplina, de maneiras de você não perder seu treino, de maneiras de você otimizar, de colocar na agenda, mas você tem que também lembrar que você tem que se permitir adaptar o seu treino, inclusive permitir-se falhar, permitir-se recomeçar se foi preciso. Então eu estava numa sequência, pô, engatei 6 semanas de treino. De repente aconteceu que um dia
uma semana diferente, tive que fazer uma viagem, estava fora do meu ambiente natural, perdi um treino, tinha me programado para chegar na quarta-feira fazer meu treino, mas aí meu voo atrasou. Na quinta-feira eu lembrei que eu tinha uma confraternização da empresa e aí passou uma semana e não treinei. O que você vai fazer? Você vai jogar tudo pro alto, desistir e falar, pô, não dá para mim, estava indo bem, agora acabou tudo, que se dane, vou parar de treinar, tá vendo? Mais uma vez que eu não consigo. Não, respira fundo e recomeça. Acho que ninguém, né, talvez nenhum atleta profissional vai pegar ali um ciclo de 1 ano, 2, 3 anos e não vai falhar nenhuma vez. Né? Em algum momento ele vai ter que falhar ou se deparar com uma intercorrência, vai ter que se adaptar e começar de novo, se for preciso. É isso, André. Aprender a lidar com as frustrações. Isso é importantíssimo. O ciclo ele não vai ser não vai ser cumprido 100%. Se você cumprir 90%, 85%, 95%, já está de ótimo tamanho. E talvez se você for uma pessoa que está realmente começando e você nunca passou por isso na vida, talvez 60%, 50% já seja algo muito legal. Você saiu de 0% e foi para 50%, 60%. Então você tem que comemorar isso, é muito importante. E saber lidar com essas frustrações pequenas, isso é essencial. Exato, aquela coisa, a pessoa que não corria nenhuma vez na semana, era uma pessoa absolutamente sedentária. Aí, de repente, ela se programa, fala assim, eu vou correr 3 vezes por semana. Espetacular, então você partiu do 0 para 3. Mas, pô, perdi um treino, fiz 2. 2 sobre 0 é infinito, gente. Então, assim, se a pessoa estava 0 e fez só 2, mas o propósito era 3, isso, no final das contas, ainda continua sendo muito melhor do que 0. Então, e assim, os benefícios... Aliás, como eu sempre falo, né, gente? O benefício da corrida, o benefício de dormir bem, o benefício de comer bem, o benefício de investir bem, ou guardar dinheiro, ou se dedicar ao trabalho, isso são coisas que você vai plantar ao longo de muito tempo e vai colher o benefício lá na frente. Então, assim, são coisas de longo prazo. Se você está chegando na corrida agora, é o que eu falo, e eu falo do lugar de alguém que já quebrou a cara por conta disso. O objetivo não é, pô, eu quero correr um 10K para tal pace. O objetivo é, eu quero correr para o resto da minha vida. Ou eu quero me manter correndo por 5, 10, 15 anos. É isso que é aí que está a graça da corrida. É a consistência e o longo prazo. Perfeito, André. Muito legal, é isso. E quando as intercorrências acontecerem, o que eu falo, a frase que eu gosto de falar para os meus alunos é bola para frente, analisa o que deu de errado, para ver se de repente, se isso acontecer de novo no futuro, você possa fazer algo diferente para corrigir isso. Então, como você falou, fui viajar e a trabalho, e aí não consegui treinar porque fugi um pouco do meu ambiente. Poxa, talvez numa próxima vez eu possa escolher ficar hospedado num lugar que tem uma academia, pode ser uma forma de eu solucionar esse problema. Ah, mas quem escolheu o hotel onde eu ia ficar foi a minha empresa. Então, tudo bem. Então, talvez não seja algo que você possa controlar e pode acontecer de novo e tá tudo bem. Bola para frente e não ficar remoendo coisas passadas. Ou então, quando você tiver a sua próxima viagem de trabalho, você pode falar assim, pô, já que vou ter uma semana de trabalho, quem sabe eu já me programo para, ao invés de 3 treinos, eu fazer 2 treinos e colocar aqui uma semana como uma semana de recuperação. Na semana seguinte eu volto e volto para mim ao meu padrão de treino. Então, é aquela negociação. É melhor você negociar de forma antecipada. Entender que nessa semana 3 não vai dar, tudo bem, eu vou fazer 2, mas na próxima semana eu já vou me programar para fazer 3 treinos. Isso tem um ponto mental, assim, a pessoa fala, não, eu não deixei de fazer, eu me programei, eu me adaptei para uma semana mais difícil, mas eu já me programei para voltar à minha rotina a partir da semana que vem. Perfeito, André. Excelente. Maravilha, Murilo. Então, agradeço mais uma vez a parceria e acho que a gente conseguiu trazer um conteúdo aí que acho que serve desde o corredor mais iniciante, o intermediário ou mesmo o avançado que tem dificuldade de tornar a corrida um hábito. Isso existe, acho que em qualquer nível de experiência do corredor. Então... É isso aí, André. Muito obrigado, agradeço também, agradeço a todos que nos acompanharam mais uma vez e reforço, por favor, interajam com a gente nas redes sociais, interajam com a gente nos comentários do YouTube, no Spotify, interajam, escrevam os temas que vocês gostariam que nós falássemos sobre nos próximos episódios. Isso é muito importante, a gente faz esse podcast
Claro, para a gente também, porque a gente adora fazer isso, a gente está aqui porque a gente gosta, é um prazer para nós, mas a gente também faz isso por vocês. Então a gente quer saber o que é importante e relevante para vocês que estão nos ouvindo. Isso aí, Murilo. Então, enquanto isso, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo e nós nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá, obrigado. Até!